Bom dia pessoal e queridos, aqui Fanfics apresentando a fanfic O Sábio dos Tronos capítulo 10. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba Comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e o Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 10. Contestação. Petyr Baelis não acreditava em divindades. Ele nunca acreditou. Por que ele deveria acreditar nelas? Alguém sequer considerou a ideia de que elas não existiam? Mesmo se existissem, o que os deuses antigos, os sete ou qualquer outra divindade fizeram por ele em sua vida? Nada. Tudo o que Petyr Baelis fez, seja para o bem ou para o mal, principalmente o último, ele mesmo fez, ou orquestrou para acontecer por meio de seus muitos contatos. Petyr veio do nada. Sua família como um todo veio do nada. Cada Baelis antes dele teve que melhorar sua vida com base no que os Baelis anteriores fizeram antes deles. Por um tempo, a casa Baelis nem era uma casa. Apenas alguns membros de uma família pobre ou de gente pequena lutando para comer, beber e até respirar para ver o dia seguinte. Então um Baelis decidiu se tornar um Sellsword. O único Baelis depois disso trabalhou seu caminho para fazer de sua família uma casa menor para o vale, eventualmente, obter Petyr como um protegido para a casa Tully. E a partir daí, Petyr usou todo o seu intelecto, astúcia e habilidade que possuía para se tornar uma das pessoas mais influentes em todos os sete reinos. Ele se tornou o mestre da moeda do rei Robert Baratheon. Ele tinha um assento no pequeno conselho. Ele possuía bordéis e tinha mais dinheiro do que a maioria dos altos senhores em todos os sete reinos. A quantidade de ouro que Petyr adquiriu ao longo dos anos servindo como mestre da moeda lhe dera quase tanta riqueza quanto o próprio grande Tywin Lannister. Ele havia alcançado o que ninguém mais em sua família havia feito. Ele havia se levantado de uma criança humilde e frágil com apenas seu pequeno saco de roupas de baixa qualidade e se tornado um dos homens mais influentes nos sete reinos. Conquistado com ouro, chantagem e tendo uma rede de espionagem, perdendo apenas para a aranha sete maldita. No entanto, neste lugar estranho e escuro, cheio de céus escuros e areia branca até onde os olhos podiam ver, com algumas pedras ou rochas espalhadas ao redor, isso pouco importa. Petyr sabia de todo o ouro, chantagem e informações que ele obtinha sobre as pessoas por meio das muitas prostitutas que trabalhavam em seus bordéis, e isso não contava para nada aqui. Se divertindo, perguntou Naruto enquanto aparecia a 3 metros de distância do homem atordoado nascido na beira do vale. Por que você não se aproxima para que eu possa expressar minha gratidão mais fisicamente? Gritou Petyr com a adaga ainda na mão. Eu passo, mas obrigado de qualquer forma, Lord Baelis, respondeu Naruto antes de usar seu Rinnegan para arrancar a adaga das mãos do homem. Sentou-se em uma pedra próxima e olhou para Petyr com um olhar preguiçoso no rosto. Então o que acontece agora? É essa a parte em que eu caio de joelhos em desespero e choro até não poder mais? Onde eu imploro pela minha vida e juro em nome dos sete que me arrependerei dos meus maus caminhos se for libertado. Que eu pegarei o negro e servirei na muralha? Perguntou Petyr com um sorriso de escárnio no rosto. Não. Eu não poderia me importar menos com sua reação a este lugar ou o que você faz enquanto está aqui. Eu digo a cada um o seu, respondeu Naruto calmamente enquanto Petyr estreitava os olhos para ele. É daqui que você é? Onde todos os deuses e seus discípulos nascem ou são ensinados? Perguntou Petyr com Naruto rindo dele. Nem um pouco. Esta é uma dimensão que só eu posso acessar. Meu mundo. É para onde eu vou às vezes para encontrar solidão e buscar estar em paz. Longe de todos os problemas dos sete reinos. Você ficaria surpreso com o que o abismo escuro deste lugar pode fazer pela perspectiva mental de alguém, respondeu Naruto preguiçosamente enquanto Petyr olhava ao redor e não via nada além do vazio. Tudo o que vejo é um desperdício de potencial, comentou Petyr enquanto Naruto dava de ombros. Como eu disse antes, cada um com o seu gosto, comentou Naruto enquanto Petyr o encarava. Por que você me trouxe aqui? Perguntou Petyr após alguns segundos de silêncio amargo. Por que falar, é claro. Conversa ininterrupta. Sem interferência.
sem soldados, sem servos, sem amigos ou inimigos para ficar entre nós tendo uma conversa. Uma conversa honesta, disse Naruto com Petir zombando. Obrigado, mas prefiro conversar com pessoas normais, respondeu Petir e dessa vez foi a vez de Naruto zombar. E por pessoas normais, você quer dizer traidores, conspiradores e aqueles que buscam matar seus rivais ao primeiro sinal de fraqueza? Colegas cobras na grama. Questionou Naruto com Petir olhando para ele. Você não tem o direito de me julgar, respondeu Petir com Naruto inclinando a cabeça para a direita. Na verdade eu posso e eu vou. Principalmente porque eu te enviei aqui a menos que você queira ficar aqui neste meu mundo, você vai falar a verdade. Se você mentir, eu vou cuidar para que você viva o resto da sua vida miserável aqui, e morra uma morte lenta e dolorosa, respondeu Naruto com Petir dando a ele um olhar de eu não acredito em você. Algo me diz que tal morte é meu futuro, esteja eu falando a verdade ou não, rebateu Petir, enquanto Naruto dava de ombros. Possivelmente. Mas isso realmente depende se você está sendo honesto e se suas respostas em geral me aborrecem, disse Naruto, com Petir não parecendo nada divertido. Faça suas perguntas então, respondeu Petir enquanto Naruto assentiu. Tudo bem. Acho que a pergunta número 1 seria, por quê? Questionou Naruto. O quê? Perguntou Petir enquanto Naruto suspirava. Não é isso, seu idiota. Por quê? Como e por que você fez isso? Por que planejar e conspirar para colocar o leão contra o lobo? Por que trair Catelyn Stark traindo Ned? Por que você fez tudo o que fez até agora? Por que destruir os 7 reinos sabendo que isso causaria inúmeras vidas a sofrer ou a serem perdidas? Perguntou Naruto com Petir se afastando dele. Não preciso me justificar para gente como você, respondeu Petir enquanto se afastava. Apenas para descobrir que uma corrente havia se enrolado em seu pescoço, o levantou do chão e então jogou seu corpo nele. Isso aconteceu mais 2 vezes antes que a corrente soltasse sua garganta e Naruto estivesse de pé sobre ele. Oh, eu acho que sim. Você tem muito a responder por Petir Baelis. Você tem que responder pelos crimes que eu sei que você cometeu e pelos crimes que nem eu sei. Agora responda minhas malditas perguntas ou eu farei você me dizer à força. E se você achou que meu Haikiri para Gregor Clegane no torneio foi ruim, você ainda não viu nada, disse Naruto em um tom frio enquanto Petir lentamente se levantava do chão. Você não entenderia por que eu faço as coisas. Como você poderia? Você, que tem todo esse poder em sua posse. Você, que poderia facilmente tomar o trono de ferro e governar os 7 reinos. Mas você não tem. Você tem tudo. Você não sabe como é não ter absolutamente nada. Você não sabe como é ter a mulher que você ama casada com um homem que nem a ama e tem seus filhos. Exclamou Petir com Naruto não parecendo divertido, já que ele sabia como era não ter nada. Vir do nada, mas lutar por algo, sangrar por algo e até matar por algo. Por um ideal. Por princípios forjados através da dor e da compreensão. Naruto não tinha nada como Petir Baelis, mas diferente do agora antigo mestre da moeda, ele escolheu trilhar um caminho que não girava em torno de traições ou de trair cada pessoa ao seu redor para avançar sua base de poder. Então você odiava Ned Stark por se casar com a mulher dos seus sonhos. Ok, eu posso ver isso. Pessoas traíram por menos. Mas você já considerou os sentimentos de Catelyn? Ela não amava Ned no começo, mas eles cresceram para se amarem com tempo e paciência suficientes, disse Naruto com Petir carrancudo para ele. Eu a amava. Naquela época e agora. Ela não precisava amar ninguém à força. Afirmou Petir, ficando mais irritado a cada segundo e sem ter ideia de que estava sendo influenciado por um genjutsu criado para fazer alguém dizer a verdade com o controle sobre seu temperamento. Diminuindo ao mesmo tempo. Isso não explica por que você tentou fazer a casa Lannister e a casa Stark lutarem entre si. Ou por que você escolheu fazer os outros ao seu redor sofrerem. Por quê? Por que você colocou a coroa em tanta dívida? Por que você preparou todas as casas para a guerra e para escolher um lado? Por que fazer todos os 7 reinos sofrerem?
Questionou Naruto com Petir franzindo ainda mais a testa. Por que não foi o suficiente eu ter esmagado a casa Stark sem que eles percebessem? Eu tenho que esmagar todos ao meu redor para garantir que ninguém possa buscar vingança caso meu envolvimento venha à tona. A casa Lannister é a mais rica de todas as casas principais. Eu sabia que eles eram a melhor escolha para criar o conflito e a guerra que eu precisava para destruir todos no meu caminho, respondeu Petir com Naruto franzindo a testa para ele por trás de sua máscara. E todos os outros que sofreram e morreram? A coroa estar em dívida? A morte de Jon Arryn nas mãos dos Lannister? Perguntou Naruto com Petir zombando. Um meio para um fim. Eu não tinha nada além das roupas do corpo, enquanto outros ao meu redor tinham tudo o que sempre quiseram. Mas o que eu queria? Eu queria o mundo. Eu queria o mundo e queria que todos nele se curvassem a mim. Eu queria ser o rei. Um com força para governar e manter todos os altos senhores na linha depois de enfraquecê-los. Então eu planejei. Eu planejei desde o dia em que perdi para Brandon Stark a mão da minha amada Catelyn Tully em casamento. Que se eu não pudesse derrotar os altos senhores e o rei que se sentam no trono de ferro em uma luta de espadas, eu os derrotaria com minha mente e minha inteligência, afiando-os ao ponto em que fossem mais mortais do que qualquer lâmina forjada por um ferreiro, disse Petir com Naruto estreitando seus 3 olhos. Então você enfraqueceu o reino durante o governo do rei Robert a ponto de uma guerra aberta com várias casas estourar e mergulhar o reino no caos. Tudo por quê? Pela mulher que você supostamente ama? Por causa da sua ambição de governá-lo ou estar o mais próximo possível dessa posição? Questionou Naruto com Petir assentindo. Sim para ambos. Com a casa Stark em ruínas, eu sabia que poderia convencer minha amada Cat a deixar uma casa ingrata e moribunda por mim. Não seria muito difícil de fazer uma vez que eu providenciasse a morte de todos os seus filhos. Eu sou o único capaz de lhe dar prazer. Só eu posso dar a ela os filhos dignos de serem chamados dela. Não alguns lobos no norte congelado onde os bárbaros residem. Exclamou Petir agora pronto para um discurso completo graças ao genjutsu colocado nele tornando as coisas mais fáceis para confessar seus planos para Naruto. E danem-se as consequências e as pessoas que ficam presas na sua rede com o lobo ou leão que você enlaça lutando, acrescentou Naruto com Petir assentindo. Claro! Você não vê? O mundo é apenas um grande tabuleiro de jogo. Eu sou um dos jogadores e vou esmagar todos aqueles que ficarem no meu caminho para vencer. Quero que as pessoas do mundo se prossigam aos meus pés. De plebeus a alto senhor dos 7 reinos e além. Assim como eu tive que me humilhar e minha família teve que se humilhar desde antes do nome Baeli e ser sequer murmurado pelo primeiro da minha linhagem. Vou queimar tudo que estiver no meu caminho até o chão e me tornar o rei das cinzas se isso significar que sou melhor que todos os outros. Ninguém vai me impedir de alcançar meus objetivos de vida. Ninguém, exclamou Petir com Naruto sorrindo para ele. Exceto eu. Ou você esqueceu que está preso aqui enquanto eu desejar, rebateu Naruto com Petir zombando dele. Você acha que meus planos para este mundo morrem comigo? Se alguma coisa, você os tornará piores com sua interferência. E eu tenho agentes no local para executar todos os planos, mesmo que minha vida seja extinta. Você não pode impedir que a guerra que eu coloquei em movimento aconteça. Os lobos, os leões e qualquer outra pessoa leal a qualquer uma das partes se juntará à luta. Eu finalmente terei minha vingança no mundo ao vê-lo queimar e as pessoas nele sofrerem como minha família antes de mim sofreu, exclamou Petir enquanto Naruto ria. Você acha que eu me importo em parar sua guerra? Eu não. Sinceramente não. Inferno, eu deixei Cersei e seus filhos escaparem durante a luta após os eventos na Sala do Trono. Eu tenho meus próprios planos para eles também. Nada tão nefasto quanto suas maquinações, mas ainda ruim para aqueles que merecem. Quanto à guerra em si, eu faço o que posso para impedir que tal coisa se torne algo tão horrível que não haja como se recuperar dela no final. Esse é o seu problema, Lord Baelis. Você quer que tudo e todos sofram, morram ou ambos. Eu não. Você deseja causar uma guerra que desequilibre o mundo como um todo com uma chance de culturas, civilização, as pessoas que vivem nestes tempos vejam lugares caírem.
Eu procuro garantir que a guerra que você colocou em movimento não tenha tal efeito no mundo como um todo. E para fazer isso, eu garantirei que esta guerra machuque apenas aqueles que a merecem. Começando com você, respondeu Naruto com Petir não parecendo nem um pouco assustado. Eu já estou morto graças a você. Não vou negar. Mas há pouco que até você pode fazer para parar a guerra que orquestrei. Ela não pode ser paralisada ou alterada. A futura guerra que eu forjei com sucesso através da minha traição ao jogar todos os lados do jogo reivindicará todos nos 7 reinos. Ninguém pode escapar dela, rebateu Petir apenas olhando para ele com diversão. Sim. Como Lady Lisa Arryn do Vale. E seu filho Robin, comentou Naruto enquanto Petir nem piscou. Você faz parecer que eu deveria me importar, comentou Petir calmamente. Eu acho que você deveria. Considerando que seu filho Robin é um idiota, respondeu Naruto, enquanto Petir ficava tenso por um breve segundo, mas foi o suficiente para o sábio. Robin não é meu filho. Ele é filho do falecido John Arryn, respondeu Petir com Naruto soltando uma risada. Vamos, Petir, nós dois sabemos melhor. Eu não diria que ele era seu a menos que eu soubesse com absoluta certeza que Robin era seu filho. Não insulte minha inteligência e a sua tentando negar isso. Meus poderes me permitem ver tudo quando se trata do corpo humano. Isso inclui quem é o pai de quem e, no seu caso, você é o pai de Robin Arryn. Ou deveria ser Robin Snow, já que legalmente sob as leis dos deuses e dos homens, ele é um bastardo. Um bastardo meio idiota. Mas quando você tem uma mulher louca como mãe como Lisa Arryn, que odiava seu casamento com Jon, o envenenou graças à sua ajuda. Não é realmente tão surpreendente, comentou Naruto com diversão e zombaria em sua voz. Você não pode provar isso. Tudo o que você tem são suas palavras e poderes. Ninguém realmente acredita no que alguém com a habilidade de usar magia diz. E, além de uma confissão minha ou de Lady Lisa sobre o verdadeiro pai de Robin, você não tem nenhuma evidência para contestar que o garoto é filho de John Arryn, respondeu Petir com um leve sorriso no rosto. Você faz parecer que eu me importo se tenho ou não evidências físicas. Eu não preciso delas. Além disso, você me ajudou a dar uma prova alternativa fora da forma física. Eu posso fornecer provas na forma de sua história passada com a Casa Tully. Sua traição visava a Casa Stark para Ned se casar com Catelyn e você usar Lisa para fazer o que quer que você pedisse a ela. Como vocês dois estavam em Porto Real com Lisa sendo a esposa da mão e você sendo o mestre da moeda. Como Jon estava sempre ocupado com seus deveres, mas você arranjava tempo para ela a qualquer momento. Eu posso facilmente apontar que Jon era um homem devoto que serviu o rei Robert fielmente, mas não tinha tempo real para intimidade com sua esposa, e sejamos realistas, ele era um homem velho. Você, entretanto, é um homem jovem, que tinha necessidades, é claro, e sabia que para fazer Lisa fazer o que você quisesse, você tinha que realizar certos atos para mantê-la leal, ofereceu Naruto com Petir ainda sorrindo. Ainda conjecturas e teorias. Nenhuma das quais você pode provar. Mesmo assim, você realmente deseja fazer do Vale um inimigo. Nós dois sabemos que os lordes e cavaleiros do Vale seguirão Lisa Arryn para qualquer fim. Seus juramentos exigem isso. Mesmo se você pudesse encontrar alguma maneira de provar que ela foi infiel a Jon e gerou meu filho bastardo que é Robin, o exército do Vale lutará por ela se receber o comando. E minha morte lhe dará uma razão para dar tal comando, respondeu Petir calmamente. E deixe-me adivinhar, após sua morte por quem quer que o mate, ou seja, eu sendo o caso, o peão cujo nome é Lisa Arryn, comandará o exército do Vale para marchar para matar a pessoa ou o lado que o matou. Certo, deduziu Naruto com Petir sorrindo para ele. Agora você entende. Me matar só abrirá uma comporta de dor e sofrimento. É do interesse de todos que eu continue vivo. Eu valho mais vivo do que morto para você neste momento. Só eu posso chamar Lisa Arryn. Só eu tenho os contatos e meios para me comunicar com eles para impedir que meus planos sejam postos em prática. Sem mim, você não conseguirá impedir a dor,
o sofrimento e a morte de todos nos 7 reinos quando esta guerra atingir seu zênite, respondeu Petyr com um sorriso confiante no rosto. Você pensaria isso, mas, não. Você não é. Eu conheço seu tipo, Lord Baelis. Eu já conheci seu tipo há muito tempo. Muitas vezes, há muito tempo, na verdade. Você é uma pessoa que, quando é pega, presa pelas pessoas, que são, em última análise, mais fortes do que você no momento, e tem a vantagem, tenta convencê-las a poupar sua vida. Você oferece tudo e qualquer coisa que o outro lado possa querer ou desejar, mas não tem em sua posse. Você promete dar a eles em troca de sua liberdade. Até mesmo dando outra coisa como um sinal de boa fé. Somente quando chega a hora de cumprir sua promessa, você se certifica de deixar de mencionar algo que vire à mesa para seus captores e os impeça de retaliar. Você se faz passar por ter a vantagem e tê-los todos à sua mercê. Alguns até se ofereceriam para servi-lo. Dependendo do seu humor e de como seus antigos captores o trataram, a ideia de tê-los sob seu controle é considerada e, no final, você diz sim ou não à oferta. Conhecendo você, Lord Baelis, pelo que vi, você diria não, a menos que aqueles que oferecem seus serviços tenham as habilidades que você quer, precisa, ou uma combinação de ambos em certo sentido. Pare-me se eu estiver errado, disse Naruto enquanto via o sorriso irônico de Petyr deixá-lo. Você está errado, respondeu Petyr com Naruto rindo novamente. Dificilmente. Eu não poderia estar mais certo. Boa tentativa, no entanto, de me fazer calar a boca. Agora, quanto a lidar com os lordes e cavaleiros do vale. Eu não acho que eles seguirão uma mulher que matou seu marido. Uma mulher que era o lorde a quem eles juraram lealdade só porque ela era casada com ele. Especialmente se o filho dela não for de Jon, e eu poderia provar isso sem sombra de dúvida para todos no vale. Você realmente acha que eles lutarão por ela? A mulher está furiosa. Todos eles veem isso. Eles simplesmente não fazem nada a respeito porque Jon era seu marido. Uma mulher que deveria estar interpretando a viúva enlutada com um único filho de Jon. Essa é a imagem que você a fez retratar. Eu posso destruir a imagem e pintar um quadro de infidelidade e gerar um bastardo estúpido com o pai sendo um inimigo da coroa. Nenhum lorde ou cavaleiro que vale a pena lutará por ela quando eu pintar aquele lindo quadro da verdadeira Lisa Arryn. E a melhor parte disso é que eu não preciso realmente fazer nada quando se trata de provar isso. Tudo o que tenho que fazer é dizer algumas coisas, provocar seu temperamento, seu amor por você e, claro, seu ódio por quase todo mundo para fazer a mulher admitir seus crimes, explicou Naruto. Casualmente competir carrancudo, já que o homem sabia o quão fácil era manipular Lisa e o quão devotada ela era ao antigo mestre da moeda. Seria brincadeira de criança fazer Lisa confessar seus crimes com a pessoa certa provocando a mulher a fazer isso. Não pensei que você fosse do tipo exultante, comentou Petyr enquanto Naruto dava de ombros. Normalmente eu não sou do tipo que se vangloria. Mas para você, que sempre se vangloria quando seus pequenos esquemas dão frutos às custas dos outros, acho que é justo que você saiba como é ser o alvo disso, respondeu Naruto antes de tirar um simples tanto da manga. Mesmo que você impeça meu grande plano de ser realmente completo em seu design geral, as pessoas ao redor dos lordes e cavaleiros lutando na guerra que está por vir ainda serão consumidas por ele. Você realizará pouco em suas ações. É impossível parar, comentou Petyr com uma risada de Naruto enquanto se aproximava do antigo mestre da moeda. Engraçado você dizer isso, Lord Baelis. Pois veja bem, eu era conhecido desde pequeno por fazer o impossível quando todos diziam que era impossível. Quando todos diziam que não podia ser feito, eu encontrei uma maneira de fazer ser feito, e fiz. Eu enfiei suas descrenças goela abaixo e os fiz engasgar com isso. Agora é sua vez. Na forma da minha lâmina, disse Naruto antes de enfiar o tanto no peito e no coração de Petyr enquanto o homem o olhava desafiadoramente nos olhos. Você, ainda, vai perder. Sussurrou Petyr antes de Naruto sacar a arma e ver Lord Baelis cair morto. Mesmo que o que você diz seja verdade, Lord Baelis, você não estará entre os vivos para ver, respondeu Naruto antes de queimar o corpo e partir via Kamui. Inverno,
Robb estava olhando para a carta enviada a ele via Corvo que foi entregue a ele por Mestre Lúthien com uma carranca no rosto digna de ser um Stark. A mensagem em questão era de seu pai sobre o que aconteceu em Porto Real em relação aos Lannisters e suas forças tentando tomar o trono para seus próprios propósitos. Como as evidências sobre Cersei ser infiel a Robert com seu próprio irmão e ter 3 filhos bastardos nascidos de incesto vieram à tona. Petyr Baeliz o traindo e colocando a patrulha da cidade do seu lado antes que o sábio interferisse antes que a armadilha pudesse matar os homens Stark lá. No geral, o que os Lannister fizeram durante tudo isso fez seu sangue ferver. Então o que Bran viu na torre era de fato verdade. Cersei Lannister estava de fato tendo um caso incestuoso com seu irmão. E teve 3 filhos como resultado disso. Nojento, disse Lúthien enquanto balançava a cabeça. Esses bastardos! Eles tentaram matar meu irmão 2 vezes. E foram atrás do meu pai enquanto ele cumpria seu dever com o rei. Isso não pode ficar impune. Chame os estandartes, disse Robb ao mestre Lúthien. Todos eles, meu senhor, perguntou o Lúthien em choque. Todos eles fizeram juramentos ao meu pai, não fizeram? Agora vamos ver o que essas palavras valem, respondeu Robb com Lúthien assentindo. Meu senhor, não é para sair da vez aqui, mas é sensato tomar esse caminho? Seu pai está em Porto Real com o sábio e está agindo como regente lá. Se fizermos isso, pode fazer com que outras casas leais aos Lannisters marchem não apenas contra nós, mas seu pai, e aqueles que estão do nosso lado também, disse Lúthien com a carranca de Robb. Aumentando. Se eu não fizer nada, os Lannisters verão isso como um sinal de fraqueza, ou possível estupidez da nossa parte. Tywin Lannister é um homem frio, que verá isso como uma afronta à sua família, e marchará com um exército para Porto Real para tomar o trono de ferro à força. Ele usará sua riqueza e poder para reunir um exército forte o suficiente para atacar Porto Real, mesmo com um sábio lá para ajudar meu pai a defendê-lo. Meu pai precisará de um exército fora de Porto Real para lutar contra os Lannisters e mantê-los tomando o que não lhes pertence, disse Robb com Lúthien assentindo. Há também a questão de Correrio ser atacado pelos Lannisters e atacar aqueles protegidos pela Casa Tully, acrescentou Jon, sabendo que eles precisavam ajudar a Casa Tully a repelir a força de ataque lançada pelos Lannisters em Correrio. Você está com medo? Perguntou Theon curiosamente enquanto Robb olhava para suas mãos e as via tremendo. Embora não se soubesse por qual motivo, se por medo ou desejo de derramar sangue. Devo estar, comentou Robb antes de fechar o punho e pedir que suas mãos parassem. Ótimo, respondeu Theon ao ver Robb olhar para ele. Por que isso é bom? Perguntou Robb, confuso. Porque isso significa que você não é estúpido, respondeu Theon com um sorriso no rosto. Enquanto isso, dezenas de corvos voavam de suas gaiolas para todas as regiões do norte, em direção aos lordes que residiam nelas e ao que estava sendo pedido que eles fizessem. Porto Real Fortaleza Vermelha Pequena Sala do Conselho, está feito. Perguntou Ned a Naruto quando ele entrou na sala com Varys sentado em seu assento calmamente, como se isso fosse uma coisa cotidiana. Morto e transformado em cinzas no vento. Ele me contou tudo. O como, o porquê, o quem, e todas as outras palavras sob o sol para justificar suas ações. Que eram todas um monte de merda. Presumo que Pycelle esteja morto ou preso, já que não o vejo aqui conosco, disse Naruto enquanto Ned assentia. Ele está morto. O homem fugiu para seu escritório e bebeu um pouco de veneno antes que meus homens pudessem chegar até ele. Uma saída covarde para escapar do julgamento por seus crimes em toda essa traição ao governo de Robert, comentou Ned amargamente. Apenas o julgamento dos homens, Lorde Regente. O julgamento dos deuses é outra questão em sua totalidade, ofereceu Varys para acalmar o furioso Stark perto dele. Ainda há a questão em relação aos irmãos Baratheon restantes, Renly e Santanis, disse Naruto com Varys assentindo. Sim. Uma pena que Renly tenha fugido. Sem dúvida ele teria lutado para ser rei agora, disse Varys enquanto Ned olhava com desdém. Renly não é o próximo na linha de sucessão ao trono. Santanis é o segundo pela regra de sucessão, respondeu Ned, já que Santanis era o mais velho dos 2 irmãos.
Isso pressupõe que seguiremos as regras por trás da linha de sucessão, disse Naruto enquanto Ned olhava para ele. Por que não? Se for sobre a Mulher Vermelha que ele vai encontrar em Pedra do Dragão, posso pedir a ele para que ela deixe Westeros antes que ela possa influenciar sua mente, ofereceu Ned enquanto Naruto e Vari balançavam a cabeça. Você assume que ela vai deixar Westeros simplesmente porque Santanis ordenou que ela voltasse para Essos. Ned, a mulher está aqui para converter as pessoas ao Senhor da Luz e matar quem se recusar a abraçá-lo. Mesmo que Santanis a colocasse em um navio para voltar para casa, a mulher poderia facilmente usar seus poderes para dominar a tripulação e conduzir o navio para um novo local para começar tudo de novo, respondeu Naruto com Varys assentindo. Temo que ele esteja certo, Lord Stark. Pelo que meus passarinhos me disseram ultimamente, a Mulher Vermelha de Essos já converteu a esposa de Santanis à religião e ganhou alguns seguidores no processo. Embora o próprio Santanis não seja conhecido por abraçar nenhuma forma de religião, esta pode agradar seus gostos, dada sua amargura sobre como sua vida não foi tão frutífera quanto a de seus irmãos. De todos eles, Santanis é o que tem sido mais frio e vazio por dentro quando se trata de ter compaixão, acrescentou Varys com Ned fazendo careta. Mais uma vez, você assume que essa questão seguirá a linha de sucessão em termos de um rei sem herdeiro e quem o sucederá em termos de seus irmãos, comentou Naruto com Ned franzindo a testa. Robert não tinha herdeiros. Pelo menos não legítimos, disse Ned tristemente, já que o homem tinha filhos. Apenas nenhuma que ele pudesse reivindicar oficialmente como sua. Gendry é filho dele. Sem dúvida. Você olha para ele e instantaneamente vê um jovem Robert Baratheon, comentou Naruto com Ned balançando a cabeça. O garoto é um bastardo. Provavelmente o primeiro de todos, dada a sua idade. Não há como legitimá-lo simplesmente com o propósito de torná-lo rei. O garoto não tem nenhuma educação necessária para governar o Trono de Ferro, rebateu Ned com Naruto apenas dando de ombros. Eu vou ensiná-lo. Vou ajudá-lo a se tornar digno, ofereceu Naruto, com Ned e Varys parecendo chocados com isso. Você tem certeza, grande sábio? Com a questão envolvendo os Lannisters possivelmente se transformando em uma guerra total nos Sete Reinos, seu tempo com o garoto pode não ser tanto quanto você se fez acreditar, disse Varys. Enquanto Naruto sorria. Eu vou arranjar tempo para ele. De um jeito ou de outro. Além disso, mesmo que o garoto não seja um bom material para rei, você pode pelo menos legitimar Gendry para se tornar o chefe da casa Baratheon quando eu terminar de ensiná-lo, rebateu Naruto com Ned suspirando. Tudo bem. Você levantou um bom ponto. Mas e os outros? Há rumores de que Robert gerou 20 bastardos, e isso se você incluir Gendry, disse Ned com Naruto dando de ombros um pouco. Um passo de cada vez, Ned. Vamos deixar Gendry atualizado em termos de ser um Baratheon e então lidar com os outros potenciais filhos Baratheon que Robert tinha, ofereceu Naruto com Ned e Varys concordando. Farei meus passarinhos ficarem de olho neles para garantir. Não queremos que nenhum deles fuja ou tenha um destino cruel que sem dúvida teriam recebido se Joffrey tivesse se tornado rei, disse Varys com Ned assentindo, já que não queria que nenhum dos bastardos de Robert desaparecesse ou morresse de repente sob seu comando como regente. Santanis sem dúvida lutará para se tornar o novo rei. Embora se ele trará a Mulher Vermelha com ele é outra questão, comentou Ned enquanto pensava em coisas sobre Santanis. E seu governo seria frio, Ned. O homem é rigoroso e, de certa forma, cruel. Frio como eles veem. Como os Sete Reinos podem prosperar quando o homem não tem sentimentos em relação às pessoas de uma forma ou de outra? Ele é um bom comandante. Eu vou dar isso a ele, mas nem todos os militares são materiais para rei. Santanis não estaria apenas dando ordens aos cavaleiros e lordes ao seu redor, mas também aos plebeus quando eles vêm a ele com problemas. O homem tem muito pouco sentimento e paciência em seu coração para outras pessoas, Ned. Um rei deve ser justo, mas firme, mas nunca muito do outro. Sempre equilibrado. Muito justo e ele fica mole com as pessoas vendo para tirar vantagem dele.
Muito firme, você tem um tirano que aperta com força com um punho de ferro as pessoas, o que cria uma rebelião contra a coroa, rebateu Naruto com Ned suspirando. É uma pena, na verdade. Renly e Santani são completamente opostos um do outro. Duas metades de um todo maior, pode-se dizer. Uma é muito legal e a outra é muito rigorosa. Somando-se ao fato de que o próprio Renly prefere certas preferências que são desaprovadas pelo Alto Septão, torna sua candidatura a rei difícil. Desde que não estejamos seguindo as regras de sucessão em relação a irmãos, acrescentou Varys com Naruto concordando. Não estamos seguindo essas regras. Pelo menos não ainda. Antes que Ned sequer considere nomear um dos irmãos de Robert como rei, ele deveria olhar para os bastardos primeiro e considerar suas opções com eles, disse Naruto com Varys concordando, embora ele claramente não estivesse tão entusiasmado quanto Naruto sobre nomear um bastardo de Robert Baratheon como herdeiro do trono, se não da casa Baratheon. Nem Renly nem Santanis aprovarão tal movimento do Lorde Regente. Nem muitos dentro dos Sete Reinos, a propósito, alertou Varys, com Naruto claramente não dando a mínima. Renly deveria ter ficado e lutado contra os Lannisters com o exército que eles Sorloras tinham com eles aqui em Porto Real. Santanis está envolvido com a Mulher Vermelha e é apenas uma questão de tempo até que ela o converta à sua religião se ela puder dar ao homem o trono de ferro. Nenhum dos dois é digno de ser rei. Então concentre-se em outros possíveis candidatos, que podem ser alguns dos bastardos de Robert ou possivelmente aqueles de outra casa que já se sentou no trono. Naruto retrucou com Ned entendendo o que ele estava sugerindo quando se tratava da outra casa. Você quer dizer Daenerys Targaryen, concluiu Ned enquanto Naruto assentiu. Será que isso seria tão ruim assim? Ela está na linha de sucessão ao trono de ferro, dado quem era seu pai, apesar de sua loucura. Pelo que Varys e eu aprendemos, não há loucura nela também. Não vamos esquecer a questão sobre seu irmão, que estava ficando louco por ter sido morto recentemente, respondeu Naruto com Ned pensando em suas opções. Ele não está errado, Lord Stark. Pelo que meus passarinhos me disseram sobre a jovem Daenerys Targaryen, ela não é como seu pai em termos de possuir a loucura como ele tinha. Apenas seu irmão parecia tê-la e aparentemente o suficiente para os dois. Com Robert e Viserys mortos, as únicas escolhas reais para nomear o governante dos Sete Reinos seriam Renly, Santanis, Gendry Waters, que sabemos ser o jovem bastardo de Robert, e a própria jovem Daenerys Targaryen. Já que nenhum dos irmãos Baratheon é realmente adequado para o trono, dadas suas ações, e Gendry é ilegítimo, Daenerys é a única que sobrou. Infelizmente, ela está em Essos com uma horda Dothraki sob o comando de seu marido. Pode levar anos, se não décadas, até que tal exército venha para Westeros, e até lá, meus lordes, estaremos velhos demais para lutar contra eles, acrescentou Varys com Ned pensando nas coisas em sua cabeça. Eu vou adiar a nomeação de um sucessor para o governo de Robert até que o problema com os Lannister seja oficialmente resolvido. Enquanto isso, Naruto irá assumir a custódia de Gendry Waters e começará sua educação imediatamente. Não diga a ele por que você está fazendo isso. Apenas que ele tem uma chance de se tornar um membro legítimo de uma casa importante e deve passar nos testes dados a ele. Como você testa Gendry? Eu deixo em suas mãos. Naruto comandou Ned com Naruto assentindo. E as pessoas? Elas têm feito perguntas. O que você quer dizer a elas? Perguntou Naruto sabendo que o apoio dos plebeus era crucial neste momento. A verdade. Se não contarmos a verdade agora, os Lannister encontrarão uma maneira de mudar as coisas a seu favor usando os plebeus. A lealdade das pessoas em Porto Real é crucial se quisermos proteger a capital de futuras invasões, respondeu Ned com Varys concordando. Concordo. Não podemos defender as pessoas dentro dos muros desta cidade se elas se voltarem contra nós quando Tywin Lannister, Renly ou Santanis decidirem vir aqui com um exército próprio para tomar o trono de ferro, acrescentou Varys, certificando-se de que seus passarinhos já estivessem contando às pessoas importantes o que aconteceu, para que espalhassem a notícia até a Baixada das Pulgas. Com Tyrion e Bronn e os homens das tribos das colinas do vale estavam indo em direção aonde o primeiro do grupo sabia onde seu pai, Tywin Lannister, estava localizado com seu
Exército. Quando o menos amado entre sua própria família dentro da casa Lannister deixou Lady Liz e todos os lordes e cavaleiros do vale para trás, ele junto com Bronn foram emboscados pelos homens das tribos das colinas. Eles perderam alguns de seus irmãos ao atacar o grupo de Catelyn Stark no caminho para cá e esperavam coletar alguma forma de compensação por suas perdas. Foi somente através do pensamento rápido de Tyrion e da promessa de obter armas, ouro e qualquer outra coisa que eles desejassem dentro da razão de seu pai ao serem trazidos a ele vivos que eles pararam suas mãos. Ao contrário dos homens das tribos do norte, aquele ao longo do vale não estava em bons termos com os lordes aqui, e estavam se tornando cada vez mais agressivos em seu desejo de enfiar nos idiotas bem blindados. Vendo uma oportunidade, o proclamado diabinho da casa Lannister ofereceu-lhes uma chance de obter as armas necessárias para lutar contra os cavaleiros do vale de seu pai, Tywin da casa Lannister. Naturalmente, os homens da tribo não acreditaram nele a princípio, mas o lema de como um Lannister paga suas dívidas os fez dar a Tyrion o benefício da dúvida. Ele também teve sorte de ter Bronn lá e estava disposto a apoiar o que seu novo empregador disse sobre garantir que esses homens incrivelmente grandes e uma mulher com eles conseguissem o que queriam para seu povo. A ameaça de eles arrancarem seu pau e darem para uma cabra comer se ele os traísse só deu a Tyrion outro poderoso incentivo para garantir que esses homens da tribo pegassem suas armas. Tudo bem então. Hora de conhecer meu pai, comentou Tyrion enquanto olhava de relance para Bronn antes de olhar novamente para o tamanho enorme dos homens da tribo das colinas ao seu redor. E silenciosamente orou a todos os deuses para que seu pai lhes desse o que eles pediram para trazê-lo de volta ileso. Caso contrário, seu pau seria colocado em uma situação bastante desagradável com uma lâmina possivelmente cega e uma cabra experiente em comer paus. Tyrion, disse Kevan Lannister de sua posição na mesa de guerra, onde ele e seu irmão Tywin discutiam estratégias contra o enorme exército do norte que ambos sabiam que estava vindo em sua direção. Tio. Pai, respondeu Tyrion enquanto dava ao tio Kevan um sorriso muito mais caloroso, já que o homem nunca o odiou por ser um anão. Se alguma coisa, Kevan secretamente respeitava Tyrion mais do que qualquer Lannister deveria. Nomeadamente pelo intelecto do homem mais baixo e por ver coisas que os outros normalmente não veem. Na verdade, era uma vergonha aos olhos e à mente de Kevan que Tyrion fosse fisicamente deformado como ele era em termos de ser um anão. Se o problema de seu sobrinho não ser assim e a esposa de Tywin morresse enquanto trazia ao mundo, Tyrion sem dúvida teria sido feito herdeiro de Tywin depois que Jaime foi para a guarda real. O boato sobre sua morte parecia infundado, comentou Tywin ao ver seu filho mais novo vivo, saudável e aparentemente com um grande grupo de amigos. Desculpe desapontá-lo. De novo, comentou Tyrion, pois ele sempre soube que seu pai esperava que alguém fizesse o que o chefe da casa Lannister não conseguiu fazer sozinho. E quem são esses, companheiros seus? Questionou Tywin enquanto avaliava os homens atrás de Tyrion e viu claramente que 3 deles eram homens de tribos das colinas, enquanto o quarto era um Sellsword. Este é Shaga, filho de Dolf, chefe dos Corvos da Tempestade. Ao lado dele está Timete, filho de Timete, governante dos Homens Queimados. Esta bela donzela é Shela, filha de Sheik, líder dos Orelhas Negras. E aqui temos Bronn, filho de, disse Tyrion, mas não sabia quem era o pai de Bronn, então não pôde ser devidamente apresentado aos 2 Lannisters mais velhos na sala. Você não o reconheceria, comentou Bronn enquanto Kevan ria. Deixe que seu sobrinho adquira alguns personagens interessantes ao longo do caminho de volta para sua casa. Todos, apresento a vocês meu querido pai, Tywin, filho de Titus da casa Lannister, senhor de Rochedo Casterly, guardião do Oeste. Obrigado por ir à guerra por mim, disse Tyrion antes de se sentar e pegar um pouco de vinho. Apenas para Tywin tirá-lo dele com uma carranca no rosto do velho leão. Você não nos deixou escolha. A honra da nossa casa estava em jogo. Seu irmão nunca teria se submetido à captura tão humildemente, respondeu Tywin friamente enquanto Tyrion franzia a testa. Tivemos nossas diferenças, Jaime e eu. Ele é mais corajoso e eu sou mais bonito. Além disso,
Concordei em ir com Catelyn Stark e o sábio quando estava cercado por todos os lados com espadas apontadas para mim por vassalos leais à casa Tully. Na verdade, o sábio descobriu uma possível conspiração contra nossa casa e contra mim pelo crime de tentar assassinar o segundo mais novo dos garotos Stark. Até a Lady Lysa Arryn do Vale me acusou de assassinar seu marido. Se não fosse pelo sábio lutando por mim em um julgamento por combate, eu poderia não estar aqui. Tive sorte que ele e Bronn quiseram lutar por mim quando fizeram, já que a esposa de Jon Arryn não tinha intenção de enviar um corvo para Jaime lutar comigo como meu campeão. Tyrion retrucou com Tive franzindo a testa para a notícia, enquanto feliz que o sábio havia ficado do lado de seu anão por um filho. Se havia uma coisa que se podia dizer sobre o sábio, era que ele era justo quando surgiam disputas e sempre apurava os fatos antes de tomar partido. Não que Jaime pudesse vir em seu auxílio agora. Ele tem estado muito ocupado em sua busca para se cobrir de glória, comentou Tywin antes de mostrar a Tyrion a última de uma longa linha de mensagens enviadas de Correrio. Jaime esmagou os senhores do Rio do Dente Dourado. E agora sitia com sucesso Correrio. A terra natal de Catelyn Stark, nada menos. Era para puni-la por tomar você como refém, disse Kevan enquanto Tyrion lia as informações à sua frente. Entendo. E o Lord Eddard de Stark? Questionou Tyrion. Ele foi ferido em uma escaramuça com seu irmão e seus homens há algum tempo. Agora ele está sentado no trono de ferro governando tudo sob o título de regente. O lobo usou seu tempo como mão para se aproximar do servo e finalmente fez uma jogada para os 7 reinos. As bolas no Starks, respondeu Tywin com raiva, pois recebeu uma mensagem via corvo enviada a ele por Santanis de Pedra do Dragão que foi por todos os 7 reinos sobre a verdade parental por trás. De quem o pai de seus 3 netos era graças a Ned Stark. Regente? Isso significaria que o rei está morto, comentou Tyrion, com Tywin e Kevan assentindo. Robert Baratheon está morto. Nenhum rei se senta no trono de ferro. Pelo que sua irmã me contou por meio de um corvo após fugir de Porto Real, Lord Stark convenceu Robert durante seus últimos momentos de morte de que nenhum dos filhos do rei era seu. Como tal, as últimas palavras de Robert negam as reivindicações de meus 2 netos ao trono enquanto um Stark se senta lá sob o título disfarçado sob o pretexto de mantê-lo aquecido para aquele que ele considera digno dele. Que coragem dele, disse Tywin com Tyrion estremecendo, pois sabia que a verdade era de fato a verdade, mas não ousou dizê-la na frente do leão furioso. Não com tantas outras pessoas aqui que não são da casa deles para ouvir isso. Considerando que Ned Stark está agindo como regente e não rei, como muitos presumiriam, todos os plebeus em Porto Real provavelmente acreditarão em qualquer história que seu lado criar. Por enquanto, acho que o trono de ferro está perdido para nós, respondeu Tyrion com Tywin assentindo. Não por muito tempo. Como eu disse antes, sua irmã fugiu para Lannisporto com Joffrey, Myrcella e Tommen para reunir um exército capaz de atacar Porto Real. A capital está fraca agora depois do que aconteceu na luta lá. Uma força grande o suficiente do lado dela deve ser capaz de tomá-la da patrulha da cidade e da guarda real que permanecem em Porto Real. Será quase fácil demais para ela tomá-la de volta de Ned Stark, disse Tywin enquanto Tyrion não tinha confiança de seu pai nisso. Não é tão fácil quanto você pode pensar. Não com o próprio sábio na capital. Eu vi um pouco do poder dele quando estava no vale. O homem pareceu se transformar em um espírito quando o único cavaleiro representando Lysa Arryn como seu campeão no meu julgamento enfiou sua espada nele. Imagino que você já tenha ouvido falar da Porta da Lua? Foi para lá que o Cavaleiro do Vale foi quando fez isso e caiu para a morte, respondeu Tyrion antes de contar mais sobre as habilidades de combate que viu Naruto executar com Bronn assentindo para apoiar suas alegações. É verdade. Eu sou um bom lutador, Lord Tywin, mas comparado ao sábio. Eu poderia muito bem ser uma porra de uma criança empunhando um galho, acrescentou Bronn com Tywin fazendo uma careta, já que ele esperava evitar provocar o sábio a lutar contra eles. Temos outros assuntos para tratar além de um sábio mascarado. O filho de Lord Stark, Robb, chamou seus vassalos. Ele está se movendo para o sul com uma tropa forte.
Sem dúvida para libertar Correrio de Jaime, disse Kevin enquanto Tivin não parecia muito preocupado com Robb Stark. Bah! Ele é um garoto verde. Um gosto forte de batalha e ele vai correr de volta para Winterfell com o rabo entre as pernas, disse Tivin confiantemente, pois sabia muito bem que Robb Stark não tinha experiência real em guerra. Seu pai, por outro lado, era outra questão. Já que estamos falando de guerra, fiz algumas promessas aos meus amigos aqui. E um Lannister sempre paga suas dívidas. Precisaremos de 3.000 elmos e escudos. Mais espadas, lanças, e claro, disse Tyrion, mas foi interrompido quando um escudeiro entrou na tenda e rapidamente se ajoelhou diante de Tywin Lannister. Se lhe agrada, meu senhor. Sorada me dá um relatório de que os homens do norte cruzaram o pescoço, disse o escudeiro, ignorando os outros na sala. Então o filhote de lobo corre para as mandíbulas do leão. Que assim seja. Kevan, comande a assembleia. Já passou da hora de lembrarmos a esses lobos porque o leão é o verdadeiro rei entre todos os animais que o mundo tem a oferecer, ordenou Tivin com Kevan assentindo e imediatamente saindo para executar o comando. Pai, sobre meus amigos aqui. Talvez possamos fazer um acordo para eles que beneficie a todos? Ofereceu Tyrion com Tivin olhando para os homens da tribo das colinas e a Sellsword com um olhar calculista para ver se eles poderiam de fato ser usados para alguma coisa. Sim. Talvez possamos resolver algo entre nós, disse Tivin enquanto começava a negociar com os homens bárbaros, porém cautelosos, na sala, que, apesar de carentes em certas áreas de pensamento, eram diretos no que queriam e não mudavam de ideia sobre o assunto. O acordo em si era simples. Armas e capacetes de todos os tipos para os homens das tribos das colinas do vale para que pudessem lançar seu próprio ataque aos lordes que governavam lá. Em troca da generosa doação da casa Lannister a eles, os homens das tribos das colinas lutariam pela casa Lannister nesta guerra com os Starks. A única condição que os novos aliados de Tivin tinham e que Tyrion silenciosamente detestava era que ele se juntasse pessoalmente à luta na batalha que estava por vir. Sem dúvida, a maneira do pai se livrar de mim sem ser chamado de assassino de parentes. Uma dessas 7 malditas brechas, pensou Tyrion ao ver o sorriso irônico do pai e a secreta esperança de que seu filho mais novo fosse morto pelo exército do norte. King's Landing, algumas semanas depois, Gendry Waters estava suando muito. A pessoa na frente dele não estava. A pessoa na frente dele estava girando um cajado e gesticulou para que ele continuasse com o seu próprio. Como ele poderia continuar lutando? Por que ele deveria? Era impossível vencer. Ele estava treinando sob o comando do infame Demon Sage. Todos os plebeus sabiam sobre esse homem mascarado. Um matador de milhares durante as rebeliões. Um usuário de magia antiga e aquele que matou Gregor de Mountain Clegane com um raio formado na palma de sua mão direita de todas as coisas. Embora Gendry não tivesse ideia do porquê disso. Ninguém lhe diria. Nem mesmo o sábio. A única coisa que Gendry sabia era que o novo regente de Porto Real desejava isso e que isso lhe daria uma chance de se tornar mais do que um bastardo designado da Baixada das Pulgas. Quando Gendry não estava aprendendo a lutar nas diferentes formas de combate, Naruto estava lhe dando instruções sobre os caminhos da mente e da política. Gendry era um garoto tímido quando se tratava de falar com os outros, diferente de seu pai barulhento. Mas isso era de se esperar, dada a forma como Gendry foi criado. Como um bastardo, pela regra geral da lei, ele deveria ser visto como inferior à merda de porco, e ninguém se importaria se alguém simplesmente corresse até o garoto para matá-lo em um beco em algum lugar. Onde quer que Gendry fosse, ele era desaprovado como se fosse uma coisa suja que eles queriam remover, mas não podiam porque ele era valioso para alguém, e eles fariam tanto barulho que não valia a pena acabar com a vida do garoto. Mas agora as coisas eram diferentes. Gendry era inteligente o suficiente para saber que estava sendo treinado para algo importante. Alguém de alto escalão em Porto Real, ou seja, o próprio Lorde Regente Eddard Stark, achava que Gendry valia mais do que a maioria acreditava. O fato de o Demon Sage estar treinando-o tão duramente era mais uma prova de que algo de grande importância estava acontecendo. Levante-se, Gendry.
Você precisa se levantar e lutar, ordenou Naruto enquanto girava o cajado novamente. Não posso. Não posso vencer, disse Gendry com Naruto franzindo a testa. Não é sobre vencer. É sobre ficar mais forte. Usar músculos e flexioná-los de maneiras que você não sabia que eram possíveis. Depois disso, nós descansamos, bebemos, comemos e então prosseguimos com as lições sobre como administrar sua casa, respondeu Naruto com Gendry olhando para ele. Por que você está fazendo isso comigo? Por que eu fui escolhido? Para qual propósito eu fui escolhido para esse seu treinamento? Eu sou um bastardo. De que eu sou bom para você? Perguntou Gendry com Naruto suspirando sabendo que isso iria acontecer e não era a primeira vez. Você realmente quer saber? Perguntou Naruto enquanto Gendry assentiu. Sim. Eu quero saber. Eu desejo saber. Você quer que eu treine com você? Aprenda com você? Eu quero saber o porquê. Eu quero saber o que há em mim que é tão especial, perguntou Gendry com Naruto assentindo antes de caminhar até ele e ajudar o garoto a se levantar. Acho que é justo que eu lhe diga. Considerando como eu tenho batido pra caramba no seu corpo desde que isso começou e enfiado anos de conhecimento na sua cabeça em um período de algumas semanas, respondeu Naruto antes de gesticular para o garoto segui-lo até um banco próximo. Por que sou tão importante para você e para o senhor regente? Perguntou Gendry enquanto Naruto olhava para o céu azul e observava as nuvens ali. Você sabe sobre Robert Baratheon, certo? Perguntou Naruto enquanto Gendry assentiu. Claro que sim. Todo mundo sabe sobre ele e o que ele fez para ser rei, respondeu Gendry com Naruto soltando uma risada. Nem todo mundo sabe. Tenho certeza de que você já ouviu as histórias do amor do rei Robert por prostitutas e moças. Ou o fato de que ele teve vários filhos bastardos no processo, perguntou Naruto com o rosto de Gendry agora ficando vermelho. Esse sim, ouvi as histórias, respondeu Gendry quase mansamente, já que ele já tinha visto muitas mulheres bonitas andando por aí. Na verdade, Gendry, você é um desses bastardos. Você é filho do rei Robert, respondeu Naruto, com Gendry parecendo chocado com a notícia. Eu sou, perguntou Gendry em choque enquanto Naruto assentiu. Você é a cara dele quando era mais novo. O cabelo e a cor dos olhos. Até mesmo seu corpo musculoso, embora o seu seja mais refinado do tempo gasto com o ferreiro. Você não tem a coordenação de luta que ele tinha durante sua juventude, mas isso não é culpa sua. É mais porque ninguém lhe ensinou a lutar até eu aparecer, então seu corpo tem que aprender mais rápido do que o normal porque está praticamente totalmente desenvolvido. Sua mente também está no estágio da vida em que está totalmente desenvolvida, então aprender coisas novas será difícil e fácil, dependendo do assunto, respondeu Naruto enquanto Gendry estava atordoado com isso. Eu estou sendo preparado para ser rei? Perguntou Gendry, sem Naruto responder por um segundo. Sim e não. Você será testado. Estou aqui para ajudar a treiná-lo física e mentalmente para a tarefa de provar seu valor em termos de legitimá-lo como filho de Robert, disse Naruto com Gendry franzindo a testa em confusão. Mas se eu me tornar seu filho, isso não significa por lei que eu me tornarei seu herdeiro e rei dos 7 reinos? Perguntou Gendry enquanto Naruto assentiu. Em teoria, sim. Mas o direito real de nomeá-lo filho de Robert e futuro rei está nas mãos do atual Lorde Regente Eddard Stark. Só porque ele o legitimou como filho de Robert não significa que você será o rei. Muitos dos altos senhores ao longo dos 7 reinos iriam alegremente à guerra para evitar que tal coisa acontecesse se eles o achassem deficiente. Na melhor das hipóteses, você poderia se tornar governante da Casa Baratheon e simplesmente se casar com uma garota para ter um filho que um dia poderia ser rei. Novamente, isso é tudo em teoria, mas no mínimo você pode ter seu filho se tornando um candidato a rei se o dito filho se casar com a princesa da família governante que se tornou futura rainha por uma filha. Respondeu Naruto com o agora chocado Gendry olhando para o chão. Entendo. Você conheceu meu
Pai, antes de ele se tornar rei, perguntou o Gendry com Naruto dando de ombros. Mais ou menos. Lorde Stark o conhecia desde que eram crianças e pupilos de Jon Arryn do Vale. Qualquer pergunta relacionada a Robert deve ser respondida por ele. Eu só conheci o homem durante as 2 rebeliões antes dos eventos recentes que levaram à sua morte. O homem havia mudado ao longo dos anos. Ele era tão forte quando ia para a guerra contra os Targaryens e até mesmo contra os Greyjoys, mas os anos de bebida e prostituição o destruíram por completo. Tudo porque a mulher que ele amava estava morta, respondeu Naruto tristemente enquanto soltava um suspiro. Parece que meu pai foi levado à loucura de algum tipo, comentou o Gendry enquanto Naruto assentiu. Infelizmente, ele foi levado à loucura. Existem muitas formas de loucura no mundo Gendry, embora poucos realmente percebam. A própria loucura de Robert era de miséria por perder a mulher que amava para Rhaegar Targaryen. Robert tentou lidar com isso bebendo, caçando e se prostituindo, com a última parte sendo com mulheres que se pareciam vagamente com Lyanna Stark. O vinho que Robert bebia turvava sua visão a ponto de ele não conseguir dizer se era ela ou não quando estava com uma mulher, disse Naruto com Gendry parecendo triste. Então minha mãe era uma versão borrada da mulher que meu pai amava, concluiu Gendry e olhou para Naruto, que assentiu. Sim. Não vou mentir para você, Gendry. Robert não tinha amor pelos filhos. Não se importou em tentar, mesmo até sua morte. Agora mesmo, você tem um pequeno exército de irmãos e irmãs bastardos por todo King's Landing. Alguns são apenas alguns anos mais novos que você. Alguns são meros bebês. Se eu fosse você, meu querido garoto, eu me concentraria em me tornar um Baratheon legítimo, mesmo que apenas para governar a casa do seu pai. Uma vez que você fizer isso, está em seu poder como chefe de sua casa legitimar quantos Baratheons você quiser, acrescentou Naruto com Gendry agora parecendo surpreso com isso. Eu poderia fazer isso? Perguntou Gendry. Enquanto Naruto assentiu. Você terá que obter a aprovação oficial do atual regente ou futuro rei dos 7 reinos, dependendo de quem se tornar o último quando essa questão surgir. Mas, na verdade, você tem a palavra final, já que a sua casa, quando legitimada, disse Naruto com Gendry pensando sobre as coisas em sua cabeça. Eu tenho a opção de não me tornar rei, perguntou Gendry enquanto Naruto assentiu. É seu direito, uma vez legitimado, embora eu sugira uma ótima razão para dizer não se quando Ned Stark decidir proclamá-lo o novo rei de Westeros, respondeu Naruto com Gendry. Suspirando. Não acho que eu seria um bom material para rei. Mesmo com sua ajuda e treinamento. O Trono de Ferro precisa de alguém que possa lidar com os deveres de ser um rei, mas não deixar que o poder esmagador por trás de sentar no trono o deixe louco. Meu próprio pai não conseguiu lidar com isso pelo que aprendi sobre ele. E dizem que o rei louco queria queimar pessoas vivas por diversão. Enquanto ria. Não desejo me tornar como nenhum deles se eu me tornasse um Baratheon. Eu preferiria governar minha própria casa e partir daí, respondeu Gendry com Naruto sorrindo e assentindo. Eu sei que sim. E, pessoalmente, não o culpo por se sentir assim. Mas você merece pelo menos ter a oportunidade de se tornar um rei. No mínimo, podemos fazer com que você seja o chefe da casa do seu pai. Além disso, você pode legitimar seus outros meio-irmãos e irmãs mais tarde, para que não esteja governando uma casa quase vazia, disse Naruto com Gendry sorrindo, pois ele gostava da ideia de ter uma grande família para chamar de sua. Quantos bastardos meu pai teve exatamente? Perguntou Gendry curiosamente. Incluindo você? Cerca de 20 bastardos. Acredito que você seja o mais velho deles, respondeu Naruto com Gendry arregalando os olhos com a notícia. Eu tenho muitos irmãos, comentou Gendry, enquanto Naruto riu por um segundo. É isso mesmo. Cada um vivendo uma vida diferente como um dos pobres ou desafortunados por causa de sua posição, respondeu Naruto com Gendry olhando para baixo e suas mãos se fechando em punhos. Eu não quero que eles sofram essa vida.
Nenhum de nós merece isso. Nosso pai era o rei. Ele pode não ter sido um bom rei ou pai, mas ele era nosso. Droga! Exclamou Gendry com raiva agora enquanto Naruto colocava uma mão em seus ombros. Eu entendo, Gendry. É por isso que a situação deles é o melhor tipo de motivação para treinar duro, tanto física quanto mentalmente, no que estou lhe ensinando. Com você legitimado, você tem o poder de legitimar os outros em nome de sua casa quando chegar a hora, ofereceu Naruto com Gendry agora tendo um fogo em seus olhos e o garoto disparou pronto para outra sessão de treinamento de uma hora. Vamos lá. Eu não vou falhar com meus irmãos. Meu pai pode ter falhado conosco, mas eu não vou, declarou Gendry com Naruto assentindo em aprovação. Bom. Por que agora que eu acendi o fogo na sua bunda, pretendo aumentar um pouco a temperatura daqui para frente? Eu sugiro que você se prepare, disse Naruto antes de correr para o garoto e começar a realmente bater em Gendry com força com seu bastão. Com o exército do norte, Robb Stark estava em uma situação difícil. Não literalmente, mas em termos políticos em relação aos seus vassalos, e o que eles queriam fazer em relação à questão de quem eles seguiriam como rei no Trono de Ferro. Agora, Ned Stark estava governando como regente até que o herdeiro adequado de sua escolha estivesse pronto para a cadeira horrível. Renly e Santani sentiram que estavam prontos para tomá-la para si, já que eram irmãos de Robert. Com o falecido rei denunciando todos os seus 3 filhos não sendo seus filhos em suas últimas palavras escritas, como um subproduto do incesto entre Cersei e Jaime Lannister, os tornou candidatos ao trono.